71 anos da Assembleia de Deus em Herval. Em 19 de novembro de 1910, os missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berggren desembarcaram em Belém do Pará. No ano seguinte, eles fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que inicialmente denominava-se Missão da Fé Apostólica. Os dois traziam dos Estados Unidos a doutrina do batismo no Espírito Santo, movimento este de renovação cristã que dá ênfase a uma experiência direta e pessoal com Deus. A trajetória da igreja no Rio Grande do Sul teve início no dia 3 de fevereiro de 1924, com a chegada dos missionários suecos Gustavo Nordlund, sua esposa Elizabeth e seu filho Herbert, que começaram a anunciar em Porto Alegre o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro culto foi assistido por uma única pessoa, um ancião de 70 anos de idade. O Senhor salvou almas e nos anos seguintes espalhou-se por várias cidades do nosso estado. Por volta de 1952, os irmãos Lídio Madeira, Domingos e Alemão, vindos da cidade de Jaguarão, iniciaram os trabalhos na cidade de Herval. Vale ressaltar que a região pertencia ao campo eclesiástico de Rio Grande, presidido na época pelo pastor Jesuíno Lima. No decorrer do tempo, o evangelho foi sendo anunciado e o primeiro batismo realizado. Desceram as águas os irmãos Clodomiro Nunes, Maria Nunes e seus 5 filhos, Alídio, Clodomiro Filho, Odila, Aldacir e Maria Helena. Os cultos eram realizados nas casas, pois não tinha uma congregação fixa. A semente estava sendo lançada e vidas alcançadas. Sendo assim, entendeu-se que era necessário ter um obreiro permanente. Foi então que o evangelista Leandro Pacheco, sua esposa irmã Justina Recuero e filhos foram enviados e se estabeleceram na cidade. O referido tinha um faito com rodas de ferro e um cavalo magro, meio de transporte que usava para percorrer o interior do município evangelizando. Enquanto sua esposa, juntamente com alguns irmãos, propagava o evangelho pelas ruas da cidade. Hospital, presídio, sim, Herval teve presídio. Nesse período, sofreram perseguição, ameaças de morte, foram escorraçados e por diversas vezes o local onde os cultos eram realizados foi arrombado e de serem denominados nuvem de gafanhotos. Converteram-se os irmãos Dionísio e Eva Presa, Plínio e Lucídia, sendo estes últimos os doadores de um terreno para a construção da primeira igreja. Com a saída do evangelista Leandro, o irmão Dionísio ficou de encarregado, sendo substituído pelo evangelista Otoniel Bomber Rock no ano de 1992, que consequentemente reorganizou os trabalhos e foram batizados 6 novos irmãos. No ano seguinte, o irmão Leonino assumiu o trabalho interinamente e, posterior, o evangelista Darcy Escobar assumiu as atividades até o ano seguinte. Então, o meu esposo, numa época, ele atendeu a obra aqui do Senhor, o irmão não tinha outro para mandar para cá, deixou o meu esposo, Darcy, deixou ele atendendo o trabalho, até conseguir um para mandar para cá, demorou, ele atendia o trabalho, ele tinha muitos pontos de pregação na campanha, nós íamos de carroça, de cavalo, porque o meio de transporte era pouco, os irmãos eram pobres na época, não tinham carros para levar a gente assim para ir, então meu esposo ia de carroça, e várias vezes os irmãos iam cooperar também, o irmão Ológio, o irmão Vilmar, eles cooperavam na obra também, iam dirigir os cultos longe de bicicleta, irmãos, longe.
e não tinha condução, outra com moto, nada, carro, nada, e então iam de moto atender a obra do Senhor. E tinha vários pontos de pregações, era em vários lugares. E eu também, na época, eu atendia o caixa da igreja. Atendi bastante tempo o caixa da igreja, eu vinha entregar. Agora, quando o irmão José Omar Oliveira veio, eu entreguei para ele o caixa. Eu não lembro quantos anos faz isso, mas eu atendi muitos anos. Eu limpava a igreja, eu atendi o coral das irmãs, o círculo de oração, atendi as crianças na época. Várias coisas eu fiz. O evangelista Otoniel retornou ao trabalho, ficando então por 4 anos. Nesse período, por volta de 1997, começaram a chegar os primeiros assentamentos da reforma agrária em Herval. Dentre os assentados, que vinham de diferentes regiões do estado, havia muitos cristãos. Fato este que agregou ao crescimento da obra. O evangelista Aldrovando da Luz chegou como sucessor e engajou-se na obra durante 11 meses e com a ajuda dos obreiros locais, entre eles o evangelista Eulógio Pinto e o presbítero Vilmar Pereira, visitavam o interior do município de bicicleta, levando a palavra de Deus e cuidando das ovelhas. Eu estava aqui em 61, aí eu aceitei Jesus em 55 e me batei em 60. E andava, mandei muito para essas campanhas aí, pedalando na bicicleta, aí teve que levar a palavra de Deus. Complica. Graças a Deus, que eu posso dizer que eu gastei a minha mocidade na obra de Deus. Dediquei a minha mocidade na obra de Deus. E graças a Deus que hoje ele está aí completando 71 anos da obra de Deus. Quando eu vim para a igreja, essa igreja tinha mais ou menos uns 4 anos, graças a Deus, e foi a primeira igreja evangélica que chegou na cidade de Herval. Graças a Deus. Me converti no ano de 1977. E que atendia a igreja aqui, o pastor era o pastor Leonino e o pastor Darcy. Quando saía, o outro ficava, substituía. Andamos muitas vezes de bicicleta, fazendo a obra de Deus, na campanha, no interior, e aqui na cidade, cooperando, fui cooperador até hoje. Eu coopero na obra de Deus. E sempre estou já bastante idade, mas não meço esforço para fazer a obra de Deus. Foi então que o pastor presidente do campo eclesiástico de Rio Grande enviou o pastor José Omar de Oliveira. Este, assim que chegou, providenciou a locação de um prédio para realizar os cultos na sede. As visitas aos irmãos dos assentamentos foram intensificadas e dado início às construções das primeiras congregações. No período de 2000 a 2010, vários eventos e congressos foram realizados. Pastor José Omar, percebendo a necessidade de um templo próprio para abrigar os fiéis na cidade, fez a aquisição de um terreno. Na ocasião, o evangelista Carmo Pereira e sua esposa, hoje em memória, Dúrvia Pereira, juntamente com a comunidade, arrecadaram recursos e a construção iniciou-se. Templo este que hoje é a sede da igreja. O referido pastor
fez um trabalho de integração entre cidade e interior. A seguir, faremos um breve relato sobre as congregações. Congregação do Glória. O primeiro culto foi realizado em setembro de 1996, na sede do assentamento, dando seguimento na casa do irmão Vilmar Jung. Os irmãos Moisés da Maia e Daniel Lima principiaram os trabalhos. No ano de 2000, o irmão Manuel Adílio assumiu como obreiro local, iniciando a construção do templo. Após 3 anos, a igreja foi inaugurada. Nesse ciclo, o irmão Genuir Camargo era um dos colaboradores do trabalho juntamente com o obreiro local. Evangelista Luiz Moura foi o sucessor. Nesse período, aconteceram batismos e solenidades. No ano de 2021, o evangelista Edson trabalhou por aproximadamente 2 anos. Atualmente, a congregação está sob responsabilidade do evangelista Luiz Moura. Congregação Bamburral. Por meados do ano 2000, o evangelista Cirilo Tavares França, juntamente com sua esposa Beatriz, principiaram o trabalho. No início, os cultos eram realizados na casa do irmão Sebastião e irmã Francisca. Na sequência, utilizavam-se de um espaço na escola. Seguiram difundindo o evangelho, muitas vezes de a cavalo. Houve crescimento em número de fiéis e espiritualmente. Foi então que construíram a igreja de madeira em um terreno doado por um morador local. Atualmente a congregação está sendo reconstruída e atendida pelo Departamento de Missão. Congregação do Jango. Em primeiro momento, os cultos eram realizados nas casas dos irmãos. No ano de 2012, o presbítero Cleidmar Vieira Borba, juntamente com o irmão Lucas, abriram um ponto de pregação na garagem da casa. No ano seguinte, o evangelista Everton deu continuidade ao trabalho e as reuniões começavam a ser realizadas na casa da irmã Cordolina, carinhosamente chamada de Irmã Nina. Em 2016, a construção do templo começou a ser executada e inaugurada. Atualmente, a congregação é atendida inteiramente pelo obreiro Eliezer Machado. Congregação 18 de Maio, Santa Alice e Terra do Sol. Os primeiros cultos foram embaixo de uma coronilha. A localidade pertencia ao campo eclesiástico de Piratini. Em sequência, o evangelista Anderson Roger Botelho, por volta do ano de 2006, deu início à construção do templo. A obra se desenvolveu e novos irmãos, através do batismo, ingressaram ao rol de membros. Após alguns anos, a obra estava sendo atendida por obreiros ligados a Arroio Grande. No ano de 2017, o evangelista Everton Laureano, juntamente com o presbítero Joel e o presbítero Dirceu, retomaram os trabalhos. Por volta do ano de 2020, o evangelista Anderson reassumiu o trabalho na localidade do Basílio e Terra do Sol, juntamente com o irmão Dirceu. Hoje o referido evangelista é responsável pela congregação da Terra do Sol e o presbítero André Ângelo Duarte, juntamente com o Departamento de Missão, responsável pela congregação do 18 de Maio. Congregação Cerro Chato, atendida inicialmente pelo obreiro Paulo Jung. Os cultos tiveram início no ano de 2000 e eram realizados na sede do assentamento Santa Rita III. Em seguida, construíram a congregação. Devido a fenômenos naturais, a construção foi abaixo e os cultos começaram a serem feitos na casa da irmã Solange, por volta do ano de 2009, período em que o presbítero Heraldo era o obreiro responsável.
Em torno do ano de 2013, o evangelista Gélio assumiu como encarregado. Foi então que deram início novamente à construção do templo. Com o passar dos anos, foram feitas melhorias e ampliações, inclusive no salão social. Até o momento, o referido obreiro ainda é o responsável pela congregação. Congregação do Regina. O primeiro culto realizado foi no dia 22 de dezembro de 1999, embaixo das barracas de lona, liderado pelo irmão Vilmar de Almeida e sua esposa Iracema. Na sequência, deram início à construção da igreja e em 2003, o irmão Genuir Camargo Dias, juntamente com sua esposa Dizertina Zanato, em memória, assumiram o trabalho e inauguraram. No ano seguinte, o irmão Nilton Tavares e sua esposa Evely ombrearam a causa até o ano de 2006, quando o obreiro Serafim Ferraz da Costa, em memória, e sua esposa Crenir Tavares, cuja irmã até os dias atuais lidera o círculo de oração. Nos 5 anos em que liderou, trabalhou com excelência e dedicação, disponibilizava meio de transportes próprio. No início, caminhão, depois, Kombi, para a locomoção dos irmãos, para participarem de atividades na sede e demais congregações. Destacamos o departamento de jovens, que fazia um relevante trabalho. Em 2011, adoeceu e constatou-se que estava com câncer, vindo a falecer, mas deixou um legado de fidelidade e dedicação. Foi então que o evangelista Paulo Tavares assumiu e continua até a atualidade. Congregação São Virgílio teve início no final do ano de 1997, com a chegada do assentamento. Os primeiros cultos eram realizados debaixo de árvores, na sequência na casa dos irmãos, ou melhor dizendo, em barracas, pois não tinham casa ainda. Os cultos mensais eram atendidos pelo evangelista Otoniel Roque. O irmão ia de bicicleta. Nos anos subsequentes, o evangelista Jusceli assumiu e os cultos eram feitos no galpão do irmão José Vargas. Devido ao temporal, muitas casas foram destruídas, inclusive o local dos cultos. Foi então que o obreiro principiou a construção do templo. Na sequência, o evangelista Gélio Pascoal assumiu os trabalhos, sendo substituído posteriormente pelo evangelista Elias da Maia. Este deu seguimento à construção da igreja atual e ampliação do salão, tendo como sucessor o presbítero Vilmar de Oliveira, em memória. Dedicou-se no trabalho tanto espiritual quanto na infraestrutura, deixando assim o seu legado. Após sua morte súbita em meados de 2016, o presbítero Moisés da Maia deu continuidade no trabalho até o ano de 2018, onde o atual obreiro, presbítero Romildo Flores, foi empossado. O referido continuou o trabalho promovendo vários eventos no âmbito espiritual, ampliando e restaurando os imóveis. Inclusive, o salão social serve como posto de atendimento médico para a comunidade do assentamento. Em maio de 2011, o pastor Pedro Rodrigues assumiu o campo, trabalhou durante 365 dias, pois no ano seguinte as cidades de Herval e Arroio Grande foram emancipadas, sendo presidente o pastor Adinares Moreira Lemos e o vice-presidente pastor Otoniel Roque. Este assumiu a igreja de Herval, que tornou-se subsede. No ano de 2014, houve modificações
e assumindo então o campo o pastor Vianney Carneiro. Nesta temporada, o evangelista Renato dos Santos foi enviado como missionário para auxiliar na obra, como evangelizador no interior do município. Na sequência, o evangelista Cefas Leandro de Oliveira assumiu o campo de Herval. Em continuidade, houve troca na presidência, assumindo então o campo o pastor José Márcio de Souza e empossado como encarregado de Herval o pastor Juliano Botelho. Em um intervalo curto de tempo, houve uma variação de trocas. No dia 19 de abril do ano de 2017, o campo de Herval foi emancipado e o pastor Osiel Benck assumiu a presidência. Na ocasião, o pastor Carmo Rodrigues Pereira, obreiro local, foi uma peça fundamental na reconstrução, sendo nesse período que o campo de Herval começou a se restabelecer como unidade, pois devido a inúmeras substituições houve algumas desvantagens. Passados 3 anos, assumia a presidência o pastor Félix Machado, que trabalhou por quase 2 anos, onde iniciou algumas obras de infraestrutura e deu continuidade em outras, além de dar constância no crescimento espiritual e em número de fiéis. No dia 11 de dezembro de 2021, a presidência do campo foi passada para o atual pastor Gelson Ramos. Este tem demonstrado interesse em aprimorar e expandir o trabalho. Isso equivale tanto para o lado espiritual quanto material. Ambos fatores são tratados com zelo, responsabilidade e determinação. Atualmente, o presidente conta com uma equipe de obreiros que tem dedicado-se fielmente à obra. Dentre eles, citamos os encarregados de congregações. Eliezer, Congregação do Jango. A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o meu irmão Eliezer. Estou juntamente com a minha esposa Gisele. Nós estamos ali como interinos da congregação do bairro Jango. Quero vos deixar uma palavra pelos 71 anos da nossa Igreja Assembleia de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que nos diz: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus te abençoe. André Duarte, Congregação 18 de Maio. Congregação 18 de Maio vem através desse vídeo parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Herval, pelos seus 71 anos de história e evangelização no nosso município. Em nome de todos, deixamos o verso do Salmo 27, verso 4, que diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Com esse verso nós queremos expressar nossa alegria, nosso orgulho de fazer parte da membresia da Igreja Assembleia de Deus no Herval. Que Deus abençoe a todos. Anderson Roger, Terra do Sol. Sou o evangelista Anderson Souza, atendo atualmente a congregação Terra do Sol, juntamente com o presbítero irmão Dirceu. Fiz parte da história da Igreja Assembleia de Deus no município de Herval, aonde atendemos na ocasião ali a localidade do Basílio. Obra essa que foi difundida através da obra missionária de muitos obreiros, pregadores. A missão que foi feita no município de Herval é através do trabalho de muitos pastores que aqui passaram. Deixo os meus parabéns a todos os irmãos, membresia e obreiros desta igreja pelo trabalho efetuado dentro do município de Herval. Luiz Moura, Glória. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós, como encarregados da congregação, como obreiros da igreja aqui do Glória, nós também queremos parabenizar e louvar a Deus pelos 71 anos da igreja do Herval, Campo de Herval. Quero deixar aqui um versículo de Isaías, capítulo 60, versículo 4, para a base das minhas palavras, que diz assim: levanta-te, em redor os teus olhos e vê. Todos estes já
se ajuntaram e vêm a ti, os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Deus abençoe o nosso pastor, o pastor Gelson e sua família, e toda a diretoria da igreja, e toda a nossa abençoada e querida igreja do Campo de Herval. Paulo Tavares, subsede. A paz do Senhor a todos os irmãos. Queremos aqui deixar a nossa palavra de gratidão pelo 71 ano de aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Como encarregada subsede do Regina, queremos parabenizar o Campo de Herval por essas grandes vitórias que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Romildo Flores, São Virgílio. A paz do Senhor, queridos irmãos e simpatizantes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Herval. Sou o presbítero Romildo, responsável pela congregação do assentamento São Virgílio, a qual tem grande parcela de contribuição para o avanço do Evangelho nesta cidade. E é com grande alegria que comemoramos os 71 anos da Assembleia de Deus no Herval. Deus abençoe a todos. E Gélio Pascoal, no Cerro Chato. Eu, evangelista Gélio, responsável pela congregação do Cerro Chato, quero parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelos 71 anos que está completando e rogar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre todos nossos irmãos pioneiros. Senhor, irmãos, eu sou a irmã Helena, a pioneira da Igreja Assembleia de Deus, com 56 anos de batismo, e vim parabenizar a Igreja Assembleia de Deus por seus 71 anos na cidade de Herval. Prezado pastor Gelson, quero parabenizá-lo pelo aniversário da Igreja de Herval, seus 71 anos, qual eu tive o privilégio também de ser o presidente desta igreja. Me considero o primeiro presidente da Igreja de Herval. Estou feliz por esse tempo que tive ali com os irmãos, aproximadamente 4 anos. Que Deus abençoe a cidade de Herval, seu muito digno presidente atual, pastor Gelson. Que Deus abençoe o senhor e toda a amada igreja de Herval, todos os obreiros, os irmãos, os membros, a todos da cidade de Herval, que Deus vos abençoe na paz do Senhor Jesus. Amém. Paz, Senhor, a todos os irmãos hervalenses, nossos queridos irmãos de Herval do Sul, que esta cidade hoje, a nossa igreja, está completando 71 anos e nossos irmãos se lembraram de nós para nos trazer as nossas recordações do nosso tempo, nosso período que passamos aí nessa localidade. No ano de 1993 até meados de 94 estivemos aí como evangelista missionário, levando uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, e eu tenho uma grande lembrança de algo que Deus fez nessa localidade, do qual foi o primeiro batismo que nós fizemos aí, do qual batizamos a irmã Nina, a irmã Maria Dalila, né, e outros 4 que agora não me recordo, mas também que são muito importantes no nosso coração e para a igreja aí. E depois retornamos no ano de 1995, ainda como evangelista missionário, sozinho, trabalhando na obra de Deus, e em setembro de 95, eu casei com esta linda jovem aqui, né, que está conosco hoje já há 28 anos, né? Ela vai dar a saudação dela. Quando a gente casou, nós fomos como primeira cidade, Herval do Sul, né? Isso. Um abraço a todos os irmãos, é uma alegria poder estar falando com os irmãos, né? Para nós é uma alegria, né, Otoniel? Muito lindo, porque foi a nossa primeira cidade que a gente trabalhou e nós ficamos muito felizes de ver aí os irmãos que estão aí ainda servindo ao Senhor, e isso nos alegra muito. Então, Deus abençoe os irmãos com muitas bênçãos, com muitas vitórias, né? E que os irmãos possam continuar servindo ao Senhor com alegria.
Glória a Deus. Então, ficamos até o ano de 98 aí, abrindo muitos trabalhos. Chegou os assentamentos nesse período. Nós abrimos trabalho lá no setor Glória, onde íamos 40 quilômetros de bicicleta levar a palavra de Deus, né? Aí junto com o irmão Eulógio, junto com o irmão Vilmar, né? E fizemos muitas obras juntos em várias localidades. No setor São Virgílio também nós íamos lá, não tinha as igrejas ainda, nós íamos nos assentamentos, nos barracos ainda que os irmãos faziam, mas ali nós íamos e pregávamos o evangelho e o Senhor abria as portas. Queremos nessa oportunidade agradecer todos os irmãos da cidade de Herval, que Deus abençoe juntamente com o pastor presidente e que a bênção de Deus continue. Queremos homenagear mais um ano, que completa 71 anos de aniversário também com os irmãos, onde trabalhamos ali aproximadamente 10 anos, onde construímos também, tivemos o privilégio de construir as congregações aí que Deus nos deu, e juntamente com a sede, que aqui vai um agradecimento, e Deus abençoe a todos os queridos irmãos que nos ajudaram e continuam ajudando o pastor presidente. Amém. Eu quero cumprimentar os amados irmãos, queridos irmãos da Igreja do Herval. E cumprimentando, eu quero dar meus parabéns pelos 71 anos de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Herval. Para mim é uma alegria estar aqui, dizer que fomos o primeiro pastor depois da emancipação de Herval e Arroio Grande. Estivemos ali, encontramos um povo amável, comprometido com a obra de Deus e disposto a trabalhar. Para nós é uma alegria, deixo aqui os meus parabéns. E nesses 2 anos e 9 meses que tivemos ali, a mão de Deus se fez presente. Tivemos vários batismos das águas, batismos do Espírito Santo, algumas obras, construção de igreja, mas o principal, a mão de Deus esteve presente. Deixo aqui os meus parabéns e rogando a Deus que Deus continue com as mãos estendidas, assim como tem abençoado até aqui, continue abençoando até o dia da volta de Cristo. Um abraço e Jesus que abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, pastor Gelson, irmã Neca, que estão trabalhando aí no campo de Herval. E eu agradeço a Deus por fazer parte da história desta igreja. Muito obrigado por ter lembrado da nossa vida, do nosso trabalho que foi prestado aí nesse lugar. Eu quero cumprimentar toda a membresia da igreja, cumprimentar os obreiros, encarregados de trabalho, secretário, secretária, que trabalharam aí junto conosco. Muito obrigado. Então quero parabenizar este campo de trabalho pelos 71 anos de fundação. Deus o abençoe. Como disse Samuel, até que nos ajudou o Senhor. Meus parabéns, porque a Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará sem dúvida, trazendo consigo seus modos. Meus parabéns, Igreja de Herval. Nesse momento quero parabenizar a igreja aos seus 71 anos pela entrada do Evangelho da Assembleia de Deus aqui nessa cidade. Que Deus venha abençoar ricamente a todos aqueles que estão na escuta, o presente nesse momento desse evento, que sejam todos bem abençoados, que Deus venha abençoar a todos. Eu me sinto bem na presença de Deus porque está fazendo 22 anos que eu estou na Assembleia, que eu vim em 2000, temos em 2023. Que Deus venha abençoar ricamente todos que estão na plateia, todos os pastores, presbíteros, evangelistas, missionários e os irmãos e irmãs de juventude. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus Herval. Estamos passando aqui
para louvar a Deus pelos 71 anos da Igreja do Senhor aqui nesta cidade. Somos muito felizes por estar juntamente com esta igreja que nos acolheu com tanto carinho e amor. Que Deus continue abençoando a Igreja Assembleia de Deus do Campo de Erval. Também desejo cumprimentar a amada Igreja de Erval e parabenizar a querida e amada Igreja que nos acolheu aqui e agradecer ao Senhor por podermos fazer parte dessa história de Erval. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Prossigamos fazendo o ID do Senhor. E eu deixo com os irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E eu deixo 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus abençoe a Assembleia de Deus, Erval. Parabéns, Igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, na cidade de Erval. Nesse momento em que esta igreja, esse corpo ministerial, esses amados pastores que nós temos no coração, pastor Gelson e irmã Neca, nós queremos parabenizar a esta querida igreja que completa seus 71 anos de evangelização. Meus amados irmãos, que prazer estarmos vivendo este momento de conquista da igreja, exatamente num período em que nós estamos todos assembleanos nos preparando para a grande festa do centenário. Esta querida igreja completa os seus 71 anos de atividades ministeriais. Que Deus continue abençoando, que Deus faça prosperar. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Parabéns, igreja amada, sempre firme, constantes, abundantes na obra do Senhor.